bem-vindos ao nosso podcast Atravessando Fronteiras. A nossa ideia aqui é trazer histórias que possam te inspirar, de pessoas que de fato decidiram atravessar fronteiras geográficas e muitas vezes fronteiras de desafios empresariais, profissionais, desafios emocionais. E você vai conhecer essas histórias aqui a cada episódio. Eu sou Isabel Oliveira, sou a co-host desse podcast e aqui está o meu marido, Marcelo Oliveira, idealizador, ele é o homem das ideias, visionário e o host desse podcast. Eu sou Marcelo Oliveira e é difícil eu estar aqui, eu estou atravessando mais uma fronteira, está na frente de um microfone, mas eu espero que até o final eu consiga superar esse desafio. E hoje nós vamos conhecer a história de uma jovem senhora Snow, de 20 anos, estudante de de 20 anos, estudante de psicologia, eu até anotei aqui, psicologia, com aprofundamento em aconselhamento cristão e ênfase familiar, na Universidade Oral Roberts University, onde ela atualmente está morando, Tulsa, Oklahoma, recém-casada com o senhor Elias Vitor, o senhor Snow, e que é empresário e que também atravessou muitas fronteiras para estar aqui hoje. Então, gente, a história de hoje é uma história bem interessante. Se você quer conhecer mais sobre pessoas que desafiam medo, desafiam a cultura, desafiam a si próprios, momento aqui e agora, eles que encontraram um novo caminho, exploraram, se desafiaram e atravessaram. É assim, não é? Uhum. Então me fala quem é você. Bom, primeiramente, obrigada por ter convidado a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma honra, né, de estar nesse podcast. E com essa apresentação maravilhosa, eu vou dar só mais uma aprofundada. Bom, meu nome é Isabela. Eu faço psicologia em Oral Roberts University. É uma faculdade que fica em Tulsa, Oklahoma. É uma faculdade cristã. E eu tô lá mais ou menos 2 anos e meio. Então, indo e voltando. E eu tô aqui muito feliz com o meu recém-marido, recém-casada, Elias Vitor, como ela disse, agora eu sou senhora Snow, né? O nosso sobrenome é Neves, e é isso. É isso, então, quero agradecer, então, sou Elias Vitor, então tenho o privilégio de estar aqui hoje também participando e estando presente aqui para poder realmente compartilhar um pouco mais sobre essa história, compartilhar um pouco mais sobre o que é atravessar a fronteira, esse projeto que eu conheci e hoje eu faço parte também e acredito no que ele pode alcançar pessoas e transformar vidas. E olha, eu fiquei um pouquinho assim emocionada porque, gente, Isabela é minha filha, né? Então você imagina, quando a sua filha vem aqui, você tem que falar todo o progresso, a gente engasga, eu engasguei. E não diz quem ela de fato é, que ela tem feito, que ela é líder de jovens desde os 15 anos, além de ser estudante, trabalha no Departamento Internacional de Admissões da faculdade. Tem um canal no YouTube com conteúdo, vlogs, lifestyle para jovens, né? Aconselhamento cristão. É escritora, em breve vai lançar seu primeiro livro de aconselhamento sobre jovens cristãos. E ela, que não ia na padaria sozinha, o pai dela, esse senhor aqui ao meu lado, não deixava ela botar o pé na rua, de repente se muda para outro país. Isabela, como é que foi isso? Como é que você encontrou essa ideia de se mudar, de ir para fora e ficar longe dos seus pais, no caso eu? É bem interessante mesmo, porque eu cresci como se fosse essa bolha, né? Que eu sempre tive com vocês. Eu lembro muito forte, quando eu era mais jovenzinha, eu ia no shopping com as minhas amigas, mas eu não ia sozinha. Meu pai ficava a 3 metros de distância. Tinha segurança lá atrás. Tinha segurança lá atrás, enquanto eu andava com as minhas amigas. Tudo que eu fazia, ele estava atrás. E hoje eu reconheço que foi muito bom, né? Poder crescer dessa forma, poder crescer sendo protegida, mas às vezes a gente pensa, nossa, já que ela era tão protegida e vivia nessa bolha, vai ficar na aba dos pais para sempre. Mas graças a Deus, teve uma época nas nossas vidas que meus pais, eles conseguiram abrir muito a mente, buscando conhecimento, inteligência emocional, buscando muitas coisas, e a gente decidiu experimentar novas coisas. Então nós viajamos bastante. Quando eu fiz 15 anos, a gente fez uma viagem de 45 dias, que eles deixaram eu, com 15 anos, organizar, roteirizar, e eu fazia o seguinte, eu fazia eles acordarem 6 horas da manhã, andar, e só voltar à noite. Coitado. Mas foi muito divertido também, porque eu senti como se eles estivessem me dando a abertura para poder crescer e experimentar coisas novas. Então eu acho que isso foi o pontapé para eu conseguir observar novos horizontes. Então
Então, quando eu comecei a planejar mais, ver mais como é o mundo lá fora, a gente viajou para os Estados Unidos, a gente foi para Londres, para França e para Itália. Então, quando eu comecei a olhar diferentes perspectivas, diferentes visões, foi quando eu pensei, eu não posso só ficar no meu comodismo, eu não posso ser mediana, eu preciso ir além, eu preciso ir a lugares onde eu não sou boa o suficiente, né? Porque quando eu saí, fui buscar faculdades fora, na verdade eu tinha buscado primeiro no Brasil, mas não na cidade onde eu nasci, eu queria talvez em São Paulo, lugares diferentes. Conta pra gente, onde foi que você nasceu? De onde você é? Pra quem não sabe, eu nasci na Amazônia, nasci em Porto Velho, Rondônia, um estado que muitas pessoas confundem com Roraima, mas fica do outro lado, fica perto do Acre. Nasci e cresci lá. Junto com índio, com onça, como é que foi? Eu tinha macaco em casa, tinha índio, todas essas coisas. Entendido. Tinha onça de estimação. Tinha onça de estimação, jaguarzinho. E o jacaré, você na cama. Sim. Isso é até engraçado falar, porque geralmente quando eu me apresento nos Estados Unidos, eu falo, eu vim da Amazônia. Muitas pessoas ficam assim, como assim, tem internet lá? Teve uma vez muito engraçada que eu tava com um amigo americano que nunca tinha saído dos Estados Unidos. E ele perguntou a mim assim, vocês têm carro? Como é que trabalha lá? Vocês trabalham? A minha primeira resposta eu queria dar, falar, não, a gente vive na praia o dia inteiro, a gente bebe água de coco. A gente vive nas copas das árvores. Eu queria falar isso, mas eu não falei. Então, até explicar, mostrar foto, mas realidades diferentes, né? Então... E você, Elias Vitor? Como é que você começou a encontrar esse momento, né? Que nós falamos que nosso Atravessar Fronteiras, nós temos 4 fases. Primeira fase, a gente encontra algo diferente, algo novo. Exploramos isso para poder saber qual o melhor caminho a seguir. Nos desafiamos e atravessamos a fronteira. Conta pra gente, como é que foi para você esse primeiro momento de encontrar algo novo, de começar a pensar em sair e crescer? Como é que foi? Vamos lá, então pra mim... Então, eu também sou de Porto Velho, Rondônia. Então, eu vim desse mesmo lugar, desse mesmo mato, desses mesmos índios, dessa mesma tribo. Mas só... Então, desde quando eu cresci, eu nunca conseguia me visualizar de 2 maneiras. Primeiro, eu nunca consegui me visualizar fora de Porto Velho, saindo de Porto Velho. Mas também não me visualizava viver aquela vida de Porto Velho. Que era o quê? Eu vou estudar, fazer uma faculdade, vou pro trabalho, entrar 8 horas, sair 6 horas da tarde, ir pra casa, dormir e outro dia a mesma coisa. Aí eu comecei a perceber, será que existe outro tipo de vida? Será que existe algo que pode ser feito? Será que existe alguma coisa diferente que pode ser feito, descobrir? E eu vejo que, então, desde os 11 anos de idade eu sou cristão, foi quando eu aceitei Jesus. E eu acredito que lá eu comecei a ter uma visão, perceber que existe uma nova vida em Cristo. E se existe uma nova vida, existem novos desafios, novas oportunidades. Então eu acredito que primeiramente quando eu me conheci Jesus, a partir desse momento eu comecei a conhecer coisas novas. Percebi que existe um mundo inteiro para poder explorar. E quando eu percebi que existe uma maneira que é chamada empreender, aí eu percebi que existe uma outra vida. E eu tô agora vivendo esse novo desafio de sair também de Porto Velho, Rondônia, para essa grande capital que é São Paulo e ver o que Deus espera e preparou para mim. Uau! É interessante, né? Porque vocês, assim, hoje estão casados, né? E deixa eu fazer um adendo aqui. Elias casou com Isabela. Nós falamos assim que ele comprou, mas não levou. Exato. Eles são há 3 dias que eles estão casados oficialmente, né, judicialmente, mas decidiram, né, decisão deles, que o casamento oficial ocorrerá em julho. Religioso, ocorrerá em julho. Então, até lá, eles simplesmente... Ela ainda é nossa. Nossa, até sim, passar né? os boletos. Mas já é a senhora Snow, já é o senhor Snow. E que muito interessante a história de vocês, porque, assim, vocês são jovens, muito jovens. Nós estamos aqui já hoje com... Chegando... Quase 60. Eu não ia falar. Não pode contar? Eu já ia falar nesse... Mas ok, né? Ele contou. Então, a gente já passou dos 50, digamos assim. E temos muitas histórias para contar. Nós passamos por muitos desafios. Mas eu vejo vocês jovens de coragem. Então, o que vocês me dizem? O que é importante? O que eu preciso ter para dar o primeiro passo, para querer fazer algo novo? Para querer, assim, sair do mesmo e buscar algo diferente? O que tem que ter? Pode começar. Posso começar? Bom, então eu acho que, assim, falando psicologicamente, o maior medo das pessoas é o medo do desconhecido, é o medo do que você não conhece. Então, você ir para um lugar ou você fazer algo novo é muito difícil para todo mundo. Não existe uma pessoa sequer que fala, nossa, isso aqui é muito fácil para mim. Tem pessoas que têm níveis um pouco mais fáceis de flexibilidade.
Mas é difícil para todo mundo. Então, o que eu acho que ajuda muito a você descobrir o novo, a você ir no desconhecido, é você saber quem você é primeiro. É você lembrar o que você tem nas suas raízes, o que tem atrás de você. Quais são os pilares que você carrega, quais são os princípios que você carrega. Porque isso cria uma base e cria um chão Mas onde como você que uma pode pessoa trilhar. que é tão nova como você conseguiu ter isso? Eita. E como é que Então. foi que você juntou isso aí? Porque eu só descobri isso aí depois dos 45 anos de idade. Mas você tá falando com 20 anos aqui, saiu de casa já tem 2 anos, você Tá tá minha fora. filha, né? É isso, né? Você Foi uma casou boa comigo. explicação. Foi uma boa explicação. Mas pra quem não é filha do Marcelo, como é que uma pessoa pode faria? fazer isso? Bom, pra quem não é filho do Marcelo, né, quem não teve esse privilégio de ser filho do Marcelo, eu acho que é buscando literalmente sair da bolha. Porque se você só busca aquilo que você gosta, aquilo que você conhece, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você fala assim, da zona de conforto? Sair da zona de conforto, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. Porque é muito comum a gente viver sempre a mesma vida. Acordar, ir pro mesmo trabalho, ir pra mesma escola, fazer as coisas sempre a mesma coisa. Automático. Automático. Deixa eu fazer só um adendo com relação a isso daí. É que as pessoas elas têm muito medo, como ela falou, do desconhecido, muito medo de algumas coisas, né? E esse medo atrapalha. É por isso que eu quis fazer esse projeto ATF, Atravessando Fronteiras, porque tem pessoas com 20 anos que pararam de sonhar pelo medo. 20, 30, 40, 50, 60 anos que não buscam seus sonhos com medo do desconhecido, né? Então, assim, a gente foi buscar esse projeto ATF para mostrar que pessoas que nem a Isabela com 20 anos, né? Pessoas que nem a gente com quase 60, que... De novo. Ele falou de Ele novo, tá ele usou de novo. Eu vergonha de Com falar quase com a minha 60. Não é idade. vergonha, é desnecessário. Só não é necessário. As pessoas saberem que podem sonhar com 60 anos ok. também. Entendido. Entendeu? Entendido, então tá. Então, então esse é o nosso aceito. projeto. Entendido. Eu ia falar, na verdade, do ponto, quando a senhora fez a pergunta, eu ia falar isso. Eu acho que o que mudou pra mim foi sentar em mesas diferentes. A gente pode usar assim. Então, a Uau. companhia. Porque é importante que ela falou, principalmente, você saber quem você é, que é o seu caráter, aquilo que você tem como verdade. Porque se você não sabe quem você é, quando você vai sentar numa mesa diferente, você vai tentar fingir ser outra pessoa. Aí é o problema que você não consegue crescer e nem descobrir algo novo. Mas quando você sabe quem você é, a sua identidade, e você senta em novas mesas, conhece novas pessoas, você começa a ver que existe outras possibilidades, outras vidas. Eu até brinco, eu falo assim que a minha vivência, eu falo quando eu era criança, eu lembro até hoje uma cena que eu fui fazer trabalho na casa de um amigo meu, aí era 2h30 da tarde. Aí eu cheguei 2h30 da tarde lá na casa dele, tava o pai dele, a mãe dele, dentro de casa. Aí eu falei, como que isso é possível? Porque os meus pais, eles saem pra trabalhar às 7 horas da manhã, aí voltam pra casa às 6 horas da tarde. Como é que os pais deles estão 2h30 da tarde em casa? Será que eles não trabalham? Será que eles não fazem nada? Por que eles sobrevivem? E eu percebi que existiam outras realidades. Então realmente é justamente isso. Quando a gente fica numa zona de conforto, a gente só conhece aquilo que a gente vivenciou, que a senhora falou, com 40 anos que eu fui descobrir, porque 40 anos talvez que a senhora colocou à disposição de conhecer esse algo novo e viver esse algo novo. Então quando você se dispõe mais cedo a viver isso, sentar em novas mesas, conhecer novas pessoas, você começa a experimentar coisas novas. Olha que interessante que ele diz, sentar novas mesas. Então, se você quer algo, como que eu faço para dar passo? Como é que eu encontro? Nós estamos ainda na fase de encontrar, né? Como é que eu encontro? Novas mesas, encontrando a minha identidade, Exatamente. como você encontrou. E eu conheço a historinha dela porque ela ficava lá no quarto, né? Época da pandemia, lendo muitos livros, lendo muito a Bíblia, escrevendo muito, ela escrevia demais. Então, assim, eu creio que ela foi ali buscando e assistia muito podcast também, assistia pessoas que estavam ali dando instruções. Então, isso te ajudou a crescer também. Sim, sobre isso é algo que eu sempre gosto de pensar. Você tem que estar disposto a estar disponível. Porque quanto mais sede você Segunda, tem, estar disposto a estar disponível, olha só. quanto mais Anota aí, sede anota você aí. tem, mais você vai querer beber água. Então, quanto mais vontade você tem de conhecer as coisas e querer sair da zona de conforto, você querer buscar horizontes novos, mais você vai ver oportunidades, janelas onde você pode acessar para conseguir chegar nesses lugares. Então, se você tá fechado para isso, você nunca vai chegar. A primeira fase é explorar, tá? É o que eles estão fazendo. É A primeira é explorar, a segunda é encontrar. Ao contrário. Primeiro é encontrar, depois é explorar. É. É. Eu acho que não. Isabela, diz pra gente, qual foi o momento mais difícil da sua vida e como que você lidou com isso? Depois que você decidiu, vou botar o pé pra fora, sair do ninho, qual foi o momento mais difícil e como você lidou com ele? Eu acho que depois que eu me mudei, um dos momentos mais difíceis era realmente viver a realidade, né? Conhecer e dar a cara a tapa, porque a vida tem dificuldades em qualquer lugar onde você for, né? Qualquer coisa que você for fazer, você vai ter obstáculos e desafios que você tem que
enfrentar. E às vezes você tem que fazer isso sozinho. Então, eu acho que, pra mim, a parte mais difícil era quando eu tinha que viajar sozinha e eu tinha que entrar no avião. E aí eu falei, nossa, agora eu preciso ser adulta. Eu até brinco que quando eu tô em casa, eu desligo meu cérebro. Quando eu saio com a Elias, eu desligo meu cérebro. Mas quando eu volto pra lá, eu ligo uma chavinha automaticamente, onde eu preciso literalmente ser adulta. Então, começar a resolver problemas, começar a resolver pepinos da vida. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive até agora é lidar com a questão de saudade e realmente aprender a lidar com desafios maiores do que eu. Porque eu gosto de literalmente estar em lugares que são mais difíceis pra mim. Então isso puxa um pouco, né? Isso é algo que, se você se coloca à disposição de estar em lugares onde você não é o maior, onde você não é o mais inteligente, onde você não é o mais sábio, isso vai exigir muito de você. Então você tem que aprender. Se a gente fosse para esse modo prático, conta pra gente um dia que você tava lá e que você sentiu saudade, o que foi que você fez? Chorei. Eu chorei muito, chorei bastante. É que chorar faz bem, né, gente? Chorar faz bem. Também chorar com Jesus é maravilhoso. Mas eu acho que, falando em algo prático, pode ser que eu possa usar como uma aula que eu tive. Quando eu estava fazendo a faculdade, tinha algumas aulas que eram mais simples, mas teve uma aula com uma professora minha que eu gosto demais dela. E ela sempre pegou muito no meu pé. Sabe aqueles professores que são chatos e são difíceis, mas você sabe que ele tá fazendo o melhor pra você? Então ela sempre pegou muito no meu pé, ela sempre acreditou muito no meu potencial. E ela, se eu não me engano, ela é de uma região da Ásia, então o inglês dela é a segunda língua, né? Mas ela é professora. Então eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu sempre ficava falando assim, mas a minha primeira língua é português. Eu sei falar inglês, mas o meu inglês não é fluente, assim, perfeito como um nativo. Então eu não sou boa o suficiente. Eu sempre colocava eu nesse lugar de inferioridade, não ser boa o suficiente. Até que um dia eu tava tendo aula com essa professora, ela falou, olha, se eu fosse vocês, e eu sabia que era pra mim, mas enfim, se eu fosse vocês, eu deixava essa muleta de lado, só porque você não é nativo americano, isso não quer dizer que você não é boa o suficiente, isso não quer dizer que você tem um talento. Então não se esconda, como o Elias falou, em ser quem você não é. Você precisa conhecer quem você é para você conseguir superar os seus limites. Então, se eu visto essa máscara de que, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, e eu não consigo enfrentar, é porque eu não sei quem eu sou. Eu acredito que, pra mim, pra eu me conhecer melhor, é claro que teve estudos, eu estudei sobre inteligência emocional e etc, mas o pilar, a base disso tudo, foi ter encontrado Jesus, ter de fato conhecido, porque é aquilo que falo, você só consegue construir uma coisa se você tem um manual daquilo. Você só consegue construir algo se você sabe como aquilo foi feito. Então, por exemplo, tem essa garrafa aqui. A pessoa que mais vai saber como utilizar essa garrafa é a pessoa que construiu. Então, se Deus construiu você, então Ele sabe quem você é. Ele sabe como você pode brilhar em certos lugares. Ele sabe o que você precisa fazer. Desculpa te cortar, mas como é que você buscava esse acesso? É que eu quero trazer coisas práticas. As pessoas que estão conosco possam, de fato, olhar para você e se inspirar e fazer o que você fez, seguir um caminho. Então, como é que você buscava? Porque no momento eu tô triste, tô sozinha, tô chorando, tô com saudade de casa, tô longe de casa, tô me sentindo inferior porque o meu inglês não é bom. Então, como é que você acessava esse recurso que você tem, que é ter Cristo com você? Como é que é esse acesso? O que você fazia? É uma coisa que eu gosto de pensar. Nada cai do céu, nada é por acaso. Não é porque eu tô triste nesse momento que, pronto, agora eu vou ler o versículo da Bíblia, plim, mudou tudo. Não é assim, é tudo uma construção. Então eu acho que de forma prática, o que eu tenho feito e o que eu tenho estudado também na psicologia é que as emoções, elas são boas. Tudo foi criado por Deus. Então a tristeza é boa, a alegria é boa, a raiva é boa. Só que tudo no extremo mata. Tudo que é excessivo mata. Então é sempre aprender a controlar. Então, literalmente, eu acho que de forma prática, o melhor a se fazer é você ir o mais fundo que você puder lendo a Bíblia. E o mais fundo que você puder investindo em você, sabe? Estudando. Porque às vezes a pessoa quer assim, eu quero mudar de vida, eu quero ter inteligência emocional, eu quero conhecer mais a Deus, mas espera que assistindo apenas, sei lá, um shorts no Reels, assim, algo tipo de 15 segundos, vai mudar a vida. Ela só tem 20 anos. Meu Deus. E é minha filha. Elias, conta pra gente, quais foram os maiores desafios emocionais ou físicos que você encontrou para botar esse pé pra fora e começar a voar? Primeiro, eu acho acreditar em mim mesmo. Eu não conseguia ver
eu conseguia sempre acreditar no potencial das outras pessoas, olhar o que as outras pessoas tinham, olhar até as habilidades das outras pessoas, mas a minha eu não conseguia olhar, acreditar para elas. Eu tinha elas nas minhas mãos, eu sabia aprender aquilo que eu tinha que fazer, a função que eu tinha que fazer, porém eu falo assim, eu ainda não sou completamente capaz. Então a primeira foi essa, eu tipo assim, eu começar a acreditar, não, eu posso fazer isso, e a segunda ver um caminho que pessoas já passaram por aqui. Então se uma pessoa já passou por aqui, eu posso ir também. Então a minha ideia realmente, quando eu olhei para pessoas, comecei a perceber que tinham pessoas que hoje através do digital, hoje através da internet, conseguiam construir negócios, conseguiam montar empresas, conseguia gerir pessoas. Eu falei assim, então eu quero seguir esse caminho também. Então foi ver que era possível, então foi o primeiro ponto, e buscar conhecimento e perceber que esse conhecimento ele é prático e eu posso ir atrás. Então foi isso que rompeu. Que lindo, é meu marido. E é meu genro, né? E é rápido, né? Ontem você era um adolescente que morava a quantos quilômetros daqui de 3 mil quilômetros daqui de São Paulo. Hoje está aqui. Exatamente. E já se preparando para ir mais longe ainda. E a senhora falou de forma física também, eu falo que uma coisa que me ajudou muito, que marcou minha vida, foi servir o Exército, no caso a Força Aérea. Então lá onde eu fui desafiado literalmente de maneira prática a romper limites, a realmente saber o que é disciplina, o que é honra, o que é respeito. Então acho que isso foi muito importante dentro para poder formar o meu caráter e ser mais resiliente para a vida. Passar fome, passar frio. Passar fome, frio. Então é aquilo que a Isabela falou. Então, todas as emoções são boas, mas porém o desafio que a gente passa na vida é para poder forjar. Se a gente passar por problemas e não sair com alguma solução ou com algum resultado ou ver uma saída dali, um aprendizado não vai ver de nada. Porque problemas a gente vai ter todos os dias na nossa vida, mas tem que tirar algo dali. É o que eu sempre falo assim, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter um placar do dia. Exato. Então, meu placar do dia, eu vou pegar meu dia de hoje, vou olhar tudo que aconteceu nele, vou relacionar. Eu vou colocando de um lado o que foi bom, do outro lado o que não foi bom. E aí, se eu pegar só o que foi bom, eu só tive gols. Exato. Mas às vezes eu faço gol contra, quando eu enfio o pé na jaca, faço alguma coisa que eu não gostei. E se eu trouxer um aprendizado daquilo que eu não gostei ou daquilo que eu errei, porque, gente, eu erro. Pode ser verdade? Demais. Viu? Alguém que está comigo já há mais de 20... Quantos anos, Isabela? 21 anos? 21. Há mais de 21 anos, pode dizer. Tenho meus erros, mas quando eu transformo aquele erro em aprendizado, eu passei a contabilizar um ponto positivo aqui também. Então agora, o meu placar do dia só tem gols. Não tem mais gols contra. E isso que você acabou de dizer. Quando eu olho para trás e percebo que fui desafiado fisicamente, né? Que eu aprendi a ter disciplina no quartel, na Força Aérea, que você serviu, né? Na Força Aérea. Aprendi a ter honra e consegui observar novas mesas. Isso você vai colocando para dentro do seu... vamos falar como se nós tivéssemos uma mochila para minha bagagem, para os seus recursos, para que você possa usar no mundo lá fora. Eu tenho certeza que eu vou falar um recurso que a Isabela não falou, mas que eu queria que ela trouxesse quando eu perguntei a prática, né? A senhora vai trazer? Mas eu vou trazer que eu percebo que o que mantém ela fora do país, né? Com saudade dos pais. Isabela tem mais 3 irmãos. Isabela tem mais 4 sobrinhos e uma sobrinha que ela também que é mais velha que ela. Uma sobrinha mais velha que ela, que são 5. Nossa família é uma família que sempre ficou muito juntinho. Por ela ser a caçula, sempre foi a mais, né, paparicadinha. E eu acredito que isso tenha sido difícil para ela. E eu sei que um dos recursos que ela usou para ficar lá fora e se manter foi falar com você todos os dias. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. É porque eu não pude trazer isso de forma prática, porque eu não posso sair distribuindo ele para outras pessoas. Não, mas aí você vai dizer que as pessoas, olha, se você tiver alguém que você possa emocionalmente, não é depender, Exato. mas apoiar e ser acolhida, Exato. nós precisamos de apoio. Então, assim, eu percebo que, eu sei que vocês falavam todos os dias, né? Eu falava com a Isabela todos os dias, sim, mas não como o tempo que eles falavam. Minha pergunta é, filha, já comeu? Já. Tá sentindo frio? Sua cama tá arrumada? Pergunta de mãe, né? O que você fez hoje? Então, assim, era muito básico. E eu sei que isso foi um recurso que você usou. Agora o ponto a gente pode usar também, não só hoje, claro, a gente tem a relação de marido e mulher, mas a gente pode usar a relação tipo assim, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então as pessoas realmente, como você falou, tem um apoio emocional, tem uma pessoa que você pode contar, uma pessoa que você pode prestar contas também, quando você tá bem e quando você tá mal, eu acho que faz importante do processo. Igual a gente tava falando, porque eu acredito que muitos dos dias ruins é o que faz a gente chegar onde a gente tá. E muitas das coisas que a gente planeja dão errado.
E esse é um dos principais pontos. Muitos dos planos deu errado. Eu acredito até para vocês estarem aqui hoje com esse podcast também foi isso. Talvez esse sonho poderia ter enterrado há muito tempo atrás. Já foi enterrado, foi para frente, parou. Só que aconteceu e agora está sendo realizado. Então tem uma pessoa para quem compartilhar as dores, mas compartilhar também a alegria era necessário. Então valeu a pena, amor, compartilhar. Obrigado, Elias. E a pergunta aqui vai para os dois, tá? E aí cada um responde da sua forma. Há um momento específico que vocês se perceberam superando o desafio? Eu tenho um momento específico. Tu pode baixar, eu acho que o maior desafio foi quando no dia que a gente decidiu, que a gente falou assim, que eu cheguei pra ela, sentei e falei, a gente vai casar em julho de 2025. Isso era novembro de 2023. Então isso era novembro de 2023 e a gente sentou. Aí falou assim, quando chegar, ela chegou em dezembro, né? Você chegou dos Estados Unidos, a gente sentou, a gente foi numa cafeteria e falou, a gente só sai daqui com uma data marcada do casamento. E eu percebi, acho que naquele momento foi divisor, porque eu percebi que a partir de agora eu tenho que ser um homem de verdade, eu tenho que ser um provedor e eu tenho que depender muito de Deus ao mesmo tempo. Então foi um momento que foi start ali, porque eu sabia que, claro, quando a gente sentou pra poder conversar, quando a gente era amigos ainda, a gente falou assim, a gente só quer ter um namorado, um noivo e uma noiva, né? E uma esposa e um marido. Então seria essa decisão. Porém, quando a gente decidiu, falou assim, aqui que a gente vai casar. A gente começou a ver a mão de Deus e as coisas agindo. Muitas das coisas deram muito errado. Muitos planejamentos deram muito errado. As coisas que a gente queria davam muito errado. Porém, deu perfeito da maneira que Deus fez. E hoje a gente está aqui e ainda construindo essa história. Então, conta pra gente aqui o que foi que deu uma coisa errada e como é que vocês superaram isso? Vamos lá. Eu acho primeira coisa, quando a gente olhou, decidimos, vamos casar em 2025, vamos lá. Então, para casar, a gente precisa ter dinheiro. Como é que a gente faz isso? Aí, isso foi em novembro de 2023. Quando foi em janeiro de 2024, então o trabalho que eu tinha, que era a Força Aérea, que era o que eu trabalhava, eu saí. Eu decidi sair. Então, teoricamente, eu decidi casar e virei desempregado. Um mês depois que eu decidi casar. Basicamente, virei desempregado. Então eu percebi agora o que eu tenho que correr atrás. Porém, eu não virei simplesmente desempregado. Eu estava correndo atrás de um sonho daquilo que eu acreditava. Então, mesmo sabendo que talvez eu não poderia ter nada daqui pra frente, foi assim, eu acredito numa palavra, eu acredito naquilo que eu quero construir. Eu tenho um projeto pra mim. E como é o projeto? Eu quero empreender. Então, eu superei a minha dor de falar assim, eu não tenho dinheiro que eu posso ir atrás de buscar as minhas habilidades, desenvolver habilidades, achar recursos e ir atrás de fazer. Então, acho que foi uma das maneiras que eu vi o desafio e superei. E você, pequena? Muito bom. Agora tem que pensar aqui. Ah, também. enquanto você pensa aí, eu vou contar aqui um desafio nosso, né? Em relação a você. Chegou, Isabela saiu de casa em agosto. Foi morar fora. E um mês e meio depois, assim, em setembro, ela telefonou pra gente, naquelas mensagens de vídeo, né? E falou, sabe, mãe, eu percebi uma coisa diferente. Eu tava no quarto dela, no guarda-roupa dela, mexendo nas coisas ali. Eu percebi que eu não vou mais morar com vocês. Ela soltou. Falei, como assim, Isabela vai morar com a gente mais? Vai morar onde? Mãe, eu percebi que vou ficar na faculdade, vou me casar e eu saindo daqui eu vou morar na minha casa. Eu olhando pra cara do outro. A casa caiu. Como assim? Ela é a caçula, gente. Em casa são 4 filhos, mas assim, ela ficou por último. Então a gente tava assim, pegadinho nela. E como eu falei pra vocês, os demais já são bem mais velhos. A diferença do mais novo, do caçula, pra Isabela são 14 anos. Então, assim, estávamos com ela já há muito tempo, estávamos acostumados com ela. De repente, olhamos pra cara do outro. Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. E aí um filho meu, né, o número 3, o Marcel, foi o Marcel, né? Foi. Ele apelidou isso de efeito Isabela, foi ele? Uhum. Efeito Isabela, ou seja, ela saiu de casa, nós também vamos sair de casa. A gente olhou pra cara do outro e falou, rapaz, não vamos ficar na depressão não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar nosso projeto da gaveta, e vamos tirar sair a poeira de casa. E vamos embora também. Viemos parar aqui. E aí você fala assim, quando a gente percebeu que nós superamos o desafio, foi nesse momento que eu percebi que eu superei, quando eu olhei e falei, agora não é mais ser mãe, não é sobre ser mãe, porque mãe eu continuo sendo, mas é sobre não ter um filho para cuidar mais. Eles já cresceram. E foi quando eu olhei e percebi que grande conquista foi criar cada um dos meus filhos e ver que cada um escolheu um caminho muito bom para trilhar. E quando eu olho para a última caçulinha e vejo isso, então nesse momento eu percebi as minhas grandes conquistas. E você é uma delas. O legal que eu vejo de vocês dois é o seguinte, é o planejamento. Vocês planejaram, né? Estudaram assim, o planejamento e estão executando agora. Coisas que muita gente não faz. Vai, casa e vamos ver o que vai acontecer. Vocês não, fizeram planejamento
Que eu não fiz quando eu era jovem. Você fez? Não. Como que vocês se sentem quando vocês olham para trás e já enxergam as conquistas de vocês? Olha, eu fico assim, sentindo, nossa, Deus é muito bom, porque às vezes a gente olha e fica, caramba, é só Deus mesmo pra fazer algo assim. E quando vocês estavam trazendo isso, a única coisa que ficou na minha cabeça é que a gente se planeja, né? A gente pensa antes de agir, a gente vai atrás, a gente vê quais são os recursos, as oportunidades que a gente pode ter, mas a gente confia muito em Deus, porque a gente entende que esse aqui é o nosso planejamento, esse aqui é o planejamento A, o plano A. A gente consagra a Deus, fala, Deus, se é esse aqui que o Senhor quer, perfeito. Se não, a gente fica em paz, a gente é flexível com as mudanças. Então eu acho que isso é algo que é essencial. Porque não adianta nada você falar assim, Deus, esse aqui é meu plano, consagrei a ti, faz aí pra mim, por favor. E aí muda tudo, você não consegue ser flexível à mudança, que é algo melhor do que você precisava. Eu acho que é aí que mora a frustração maior. Que às vezes a gente quer as coisas da maneira que a gente planejou, colocou no papel, e às vezes aquilo não é a melhor saída. Então eu falo, se fosse pra trilhar, desenhar aquele caminho que a gente fez até agora, eu acho que eu não escreveria as coisas que aconteceu. Pois é. Porém, foi perfeito da E maneira são que vai ser. melhores? São melhores, muito melhores. E até os momentos frustrantes também. Porque no momento, eu acredito que, agora falando na relação de marido e mulher, quando a gente estava mais frustrado, quando a gente aconteceu alguma coisa ruim, a gente sentou e conversou, a gente percebeu que o quanto a nossa relação era mais forte do que aquilo que tinha acontecido. Então a gente percebeu que naquele momento de tristeza, de frustração ou de planos que deram errados, foi ali que a gente começou a fortalecer o nosso relacionamento. Perceber, então, talvez a gente estava caminhando para caminhos diferentes, estando junto, mas agora a gente está caminhando para o mesmo propósito. E olha só, vocês têm 20 anos, 22 anos, estão jovenzinhos, diga, vocês estão iniciando, estão no começo de uma jornada. Mas E da forma certa, né? o que vocês esperam, né? Que vocês podem nos contar. Quando eu digo nos contar, não é pra mim e pra ele, não. É pra todo mundo. Para todo mundo que tá vendo. Sobre os planos futuros. Quais fronteiras vocês ainda esperam atravessar? Não. Vocês desejam, na verdade, atravessar? Primeiro, é dos Estados Unidos. Tem que passar a fronteira lá, só que não pelo México. Literalmente a fronteira. Não pelo México, vai ser legalmente. Nada de coiote. Nada de coiote. Então, é uma das fronteiras que a gente vai atravessar. Mas eu acredito pra isso. Como a gente colocou, os planos de Deus, mas agora de maneira prática. Então hoje, com o nosso casamento, hoje a Isabel ainda tá lá na faculdade, é um plano pra vida dela e a gente crê que tem um propósito naquela faculdade. Então hoje uma das fronteiras que nós vamos atravessar é literalmente mudar pra outro país, onde nós não somos nativos, onde não é a nossa língua principal, porém a gente decide viver e construir os planos de Deus lá na nossa vida. Então se mudar pra lá, hoje querendo ou não, a gente já teve uma mudança maior, uma fronteira que eu já tô atravessando, vindo pra São Paulo, de maneira agora temporária, usando como trampolim para os Estados Unidos, para poder realmente começar um novo negócio, alavancar esse novo negócio e ver como que Deus vai fazer as coisas daqui pra frente. Outra fronteira também é aprender a morar sozinhos em casas. Agora a gente vai ter a nossa casa lá também. Então aprender a conviver um com o outro, ver como é que vai ser essa caminhada. E futuramente, quem sabe daqui, aí no caso 2030, 2031, né? Aí entre os filhos também. Eu acho legal isso, que é outra cultura, né? Outro local, outro costume, Sim. outra língua. É tudo diferente. Diferente. Eu acho que eu falo até vindo de Porto Velho para São Paulo já é diferente, imagina daqui para lá agora. A fronteira você está atravessando, né? Agora é novas E fronteiras. vai em escadinha, assim, também, né? Não que vamos nem também pular você degraus. tava falando assim, normalmente quando ela se expande, ela não volta mais ao normal, ela tende sempre a crescer. Sempre você tem que atravessar mais um degrau, subir mais um degrau, atravessar mais uma fronteira. E eu acho que se você tentar voltar um degrau, você não se encaixa mais. Eu acho que esse é um ponto. Quando você tenta voltar, igual que a gente falou, quando a gente senta em novas mesas, a gente começa a experimentar novos lugares e expandiamento. Quando você volta para as mesmas mesas, você percebe que aquele lugar você não tem mais. Você perdeu sua cadeira. É o que eu sempre falo, né? Aquário pequeno, o peixe não cresce. Você sempre tem que estar se movendo para o local onde você possa crescer. E é verdade. Hoje em dia, eu não me sinto confortável se eu vejo que eu tô num ambiente em que, Não assim, pode crescer. em que eu sou a maioral, a top zona, entendeu? Eu preciso estar num ambiente onde tem pessoas maiores que eu pra eu conseguir sair da zona de conforto e crescer mais. Então, hoje em dia, eu já não consigo mais ficar, assim, no médio, entendeu? A ideia é essa. A ideia é essa. Uau, gente, que delícia. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso... Mas já. Nosso podcast. Eu queria que vocês trouxessem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, porque já que esse é um podcast que busca histórias de pessoas que atravessam fronteiras, ou seja,
supera desafios, né? História de pessoas simples, né? Pessoas comuns. Aqui nosso negócio é pessoas comuns. E eu sei que o Elias vai voltar aqui para contar agora a parte empreendedora dele, porque hoje nós trouxemos mais o lado efeito Isabela, saiu de casa, né? Mas ele vai trazer aqui para contar a parte empreendedora dele. Mas o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Já disseram muitas coisas aqui, mas deixa uma mensagem final. Qual seria? Pode ir, todo seu. Eita, que responsabilidade. Então, eu acho que para concluir tudo isso que a gente estava conversando, né? Sobre você expandir a mente, sobre você ir mais, assim, dar passos maiores. Eu acho que o recado que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é que se você continuar sempre no mesmo lugar, você nunca vai conhecer horizontes novos. E quando você não conhece horizontes novos, você não se conhece. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Então, muitas vezes as pessoas ficam frustradas porque elas não conseguem se conhecer, elas não conseguem conhecer horizontes novos. E para isso, você precisa de ferramentas certas, de pessoas certas. Porque ninguém faz nada grande sozinho. Era isso que eu ia perguntar agora. Eu ia pedir que você desse dicas de livro que você leu, ferramentas que você usou, para que as pessoas... Nossa, pode ler meu livro. Vou lançar daqui a pouco, vai ser muito bom. Nossa, Jovens mulheres podem ler. Psicóloga, escritora. Isso. Mas antes de você ser a escritora, o que você leu para te completar? O que você leu para te informar, para te instruir? Tá, agora é muito bom, porque teve um ano que eu li mais de 30 livros. Então, eu acredito que... Eu não vou falar o nome exato de todos os livros, mas eu acho que o melhor que você pode fazer é ter um leque muito amplo. Assim, eu falo de amplitude, porque quanto mais você buscar, quanto mais livros de coisas diferentes você ler, mais você vai aprender sobre coisas diferentes. E mais diversificado vai ser o seu leque, você vai ter mais caminhos para trilhar. Então, não vou dar um livro específico para você ler, mas se você estiver andando no shopping, numa livraria, e você olhar e falar, caramba, por que eu nunca fui estudar sobre como constrói barcos? Vai estudar sobre como constrói barcos. Vai ter algo no seu estoque, no seu armazém, que é mais do que você já conhece. Então... Muito bem, e a frustração é um grande vilão de roubar sonhos, né? Sim. Quando a pessoa frustra. Exatamente. Eu acredito, como ela falou então, sobre a gente mudar o ambiente, mudar aquilo que a gente vive, mas também necessariamente não precisa mudar tudo da nossa vida. Então eu preciso viajar para poder mudar? Não. Na sua rotina, naquilo que você faz, você fazer algo novo que você não era acostumado. Sim. Então você criar agora novos hábitos e eliminar aquilo que não faz mais sentido para você. Você agora se desafiar a conversar com pessoas que talvez você nunca abriria a boca para poder conversar. Talvez você também ir para lugares e você experimentar coisas novas. Eu falo para mim um diferencial que foi que eu aprendi a gostar bastante de café. Que aí agradeço pelo meu amigo Najin, hoje é meu sócio também em outra empresa que eu tenho. Então ele me ensinou a explorar novos lugares para poder tomar café. Então por que eu não posso também 4 horas da tarde sair do meu intervalo e ir lá numa cafeteria e experimentar algo novo? Então comece a experimentar lugares dentro da sua cidade, dentro das pessoas que você convive, dentro talvez do seu trabalho. Tem setores que você nunca conversou com ninguém, seja do zelador ao CEO da empresa. Então você começa a conversar com pessoas, você vai começar a ver histórias. Sim. E ali você vai começar a se destravar. Eu tenho uma palavra assim que fala assim, o seguinte: quer conquistar o mundo, conquiste primeiro sua aldeia. Né, onde você mora, o seu bairro, né, os locais, os amigos. Sim. Aí você conquistando o local onde você está, você pode ir para outros locais, locais maiores, né? Isso é essencial, porque você, enquanto você estava falando, você estava só pensando a importância de você ter pessoas do seu lado para fazer isso. Porque você pode tentar fazer sozinho, mas vai ter uma hora que você vai se cansar no meio do caminho. E aí, se você tem alguém do seu lado e fala assim, eu quero te ajudar a fazer isso, você não quer chegar naquele ponto lá? Eu vou com você, eu vou te apoiando. É importante você ter pessoas chaves da sua família, amigos, pessoas que você confia para te ajudar, a te alavancar para esses lugares. Então, isso mesmo. E uma coisa que eu quero deixar importante aqui, quando a gente fala de desafios, né? O desafio, às vezes, para mim, eu tenho um desafio que para você pode ser muito simples. Exatamente. Então, o que eu queria aqui, gente, é não minimizar o que o outro vê como desafio. Então, eu olhar para minha filha, para mim, hoje, com 55 anos de idade, sair de casa e ir morar fora ia ser muito fácil, não ia ser nada de desafio. Para ela, com 18 anos, quando ela foi um desafio. Então, assim, o desafio, ele está de acordo com a força, com aquilo que a pessoa tem. Então, eu quero hoje agradecer a vocês, Elias, Vitor e Isabela, senhor e senhora Snow, senhor e senhora Snow, que nos trouxeram aqui uma maneira de como como se ter coragem, se desafiar
e atravessaram as fronteiras. E sei que eles vão continuar fazendo isso, porque a gente não para de atravessar fronteiras. Até quero muito agradecer vocês. E se você... E nossos inspiradores também, né? Vocês, né? Vocês ir para os Estados Unidos, assim, coisa que a gente queria fazer quando era mais jovem. E gente, não tivemos a oportunidade nem a coragem de fazer. Agora, quem sabe, né? Coragem, não tivemos. Porque a oportunidade, a gente pode até muitas vezes nem perceber que ela está do nosso lado. Se não há coragem, a oportunidade está ali, ó, e tem até uma toalha em cima dela, você não está enxergando. Então, tenha coragem, que a oportunidade se mostra para você. A oportunidade a gente constrói. Constrói, exatamente. Isso E se você gostou da história que você ouviu aqui hoje, prepare-se para a nossa próxima história da próxima semana. Então, se você gostou, vai na nossa rede social, curte a gente, compartilha. Sabe aquele negocinho de dar um like lá, manda a gente para outro lugar? Por favor, nos faça voar, né? Atravessar fronteiras. Exatamente. É o dito triplo C, né? Compartilha, comenta e curte. E na próxima semana nós vamos ter um episódio incrível com uma nova história de pessoas que desbravaram. Aí vai ser interessante, né? Desbravaram geograficamente nosso país, mas também geograficamente não, mas literalmente desbravaram o seu próprio, como diz minha mãe, o seu próprio quintal. Pessoas que tinham muito medo de avançar, mas conseguiram e atravessaram fronteiras. Então eu te espero aqui na nossa próxima semana. Quer falar alguma coisa, meu amor, pra gente concluir? Diga tchau. Tchau, pessoal. E não conta mais nossa idade, não. Quase 60. Ele vai falar isso sempre. Gente, então é isso. Muito obrigada. E nós vamos colocar aqui também o Instagram de vocês, tá bom? Se vocês quiserem seguir a minha querida Isabela, psicóloga, Senhora escritora, palestrante. E o Sr. Snow. Perfeito. Empresário de sucesso. É isso. Até breve.